Imagine descobrir um fragmento da Bíblia com mais de 2000 anos. Recentemente, arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante no deserto da Judéia, e estamos prestes a explorar juntos o que encontraram e o que isso significa para nossa compreensão da história bíblica. A descoberta foi realizada pela Autoridade de Antiguidades de Israel, que liderou uma campanha para combater o saque de patrimônio cultural. Durante essa campanha, os arqueólogos encontraram fragmentos de um pergaminho bíblico de aproximadamente 2000 anos. Estes fragmentos foram escritos em grego e contêm passagens dos livros de Zacarias e Naum, que fazem parte dos 12 profetas menores da Bíblia. Mas essa descoberta não para por aí. Além dos fragmentos de pergaminho, os arqueólogos também encontraram objetos que remontam à revolta judaica de Bar Kokhba contra os romanos. Um esqueleto de criança mumificado de 6.000 anos de antiguidade e uma cesta de 10.500 anos, que pode ser a mais antiga do mundo. Esses achados oferecem uma visão fascinante sobre a história judaica e a preservação de textos religiosos antigos. A importância dessa descoberta é enorme. Ela não apenas nos proporciona uma visão mais profunda sobre a autenticidade e preservação dos textos bíblicos ao longo dos séculos, mas também enriquece nossa compreensão da história e cultura da região. Vamos mergulhar nesses detalhes incríveis e entender como esses fragmentos de pergaminho bíblico de 2000 anos têm o potencial de transformar nosso conhecimento sobre a Bíblia e a Antiguidade. A descoberta dos fragmentos de pergaminho bíblico de 2000 anos foi realizada pela Autoridade de Antiguidades de Israel como parte de uma campanha para combater o saque de patrimônio cultural. Esta campanha é vital para a preservação da herança histórica e religiosa da região, especialmente no deserto da Judéia, onde muitas dessas antigas relíquias estão enterradas. Os arqueólogos encontraram esses fragmentos em uma caverna chamada Caverna do Horror, devido aos esqueletos humanos descobertos lá durante escavações anteriores. A caverna está localizada em um penhasco íngreme, tornando o acesso extremamente desafiador e perigoso, o que contribuiu para a preservação dos artefatos. Esta localização remota e de difícil acesso ajudou a proteger os fragmentos dos saqueadores ao longo dos séculos. Além dos fragmentos de pergaminho, os arqueólogos descobriram um esqueleto de criança mumificado, datado de cerca de 6.000 anos atrás. Este achado é incrivelmente raro e fornece informações valiosas sobre os rituais funerários e as práticas culturais dos antigos habitantes da região. Também encontraram uma cesta de 10.500 anos, possivelmente a mais antiga do mundo, em excelente estado de preservação, que oferece um vislumbre fascinante da vida cotidiana nas comunidades pré-históricas. A importância desta descoberta é imensa, não apenas por seu valor arqueológico, mas também pelo que nos revela sobre a história bíblica e a preservação dos textos sagrados. Os fragmentos de pergaminho foram escritos em grego, contendo passagens dos livros de Zacarias e Naum, que fazem parte dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Esta descoberta oferece uma evidência tangível da transmissão e preservação dos textos bíblicos ao longo dos séculos. A campanha liderada pela Autoridade de Antiguidades de Israel para combater o saque de patrimônio cultural demonstra o compromisso contínuo de proteger e preservar a herança histórica e religiosa da região. Através de escavações meticulosas e da utilização de tecnologias avançadas, esses arqueólogos estão desvendando os segredos do passado e trazendo à luz tesouros que enriquecem nossa compreensão da história bíblica. Os fragmentos de pergaminho bíblico encontrados no deserto da Judéia são um verdadeiro tesouro arqueológico. Esses fragmentos, datados de aproximadamente 2000 anos, foram escritos em grego e contêm passagens dos livros de Zacarias e Naum, que fazem parte dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Esta descoberta é particularmente significativa porque confirma a preservação e a transmissão dos textos bíblicos ao longo dos séculos. Os fragmentos foram encontrados em uma caverna chamada Caverna do Horror, localizada em um penhasco íngreme do deserto da Judéia. O acesso difícil e perigoso à caverna ajudou a proteger esses fragmentos dos saqueadores ao longo dos anos. As passagens de Zacarias e Naum escritas nesses fragmentos nos dão uma visão fascinante de como os textos bíblicos eram preservados e transmitidos naquela época. A escrita em grego também indica a influência do helenismo na região durante aquele período. Além dos fragmentos de pergaminho, os arqueólogos descobriram outros artefatos incríveis. Um dos achados mais notáveis foi um esqueleto de criança mumificado, datado de cerca de 6.000 anos atrás. Este achado é extremamente raro e oferece informações valiosas sobre os rituais funerários e as práticas culturais dos antigos habitantes da região. A conservação da múmia é impressionante, permitindo aos pesquisadores estudar detalhes que de outra forma estariam perdidos no tempo.
Outra descoberta fascinante foi uma cesta de 10.500 anos de antiguidade, possivelmente a mais antiga do mundo. A cesta estava em excelente estado de preservação, proporcionando um vislumbre da vida cotidiana nas comunidades pré-históricas da região. Essa descoberta oferece uma conexão tangível com as civilizações que habitaram a área muito antes dos eventos bíblicos, mostrando a continuidade e a evolução das culturas ao longo dos milênios. Esses achados arqueológicos não apenas enriquecem nossa compreensão da história bíblica, mas também destacam a importância da preservação de nosso patrimônio cultural. A campanha liderada pela Autoridade de Antiguidades de Israel demonstra o compromisso contínuo de proteger esses tesouros históricos e religiosos. A utilização de tecnologias avançadas e métodos de escavação meticulosos permitiu que esses fragmentos e artefatos fossem descobertos e preservados para futuras gerações. A descoberta dos fragmentos de pergaminho bíblico de 2.000 anos é de imensa importância para estudiosos da Bíblia e para nossa compreensão da história judaica e cristã. Estes fragmentos, contendo passagens dos livros de Zacarias e Naum, fornecem uma evidência tangível da preservação e transmissão dos textos bíblicos ao longo dos séculos. Eles demonstram como os textos sagrados foram cuidadosamente copiados e mantidos através das gerações, resistindo ao passar do tempo e às adversidades. Uma das razões pelas quais esta descoberta é tão significativa é porque ela oferece um vislumbre direto das práticas religiosas e culturais da época. A escrita em grego dos fragmentos revela a influência do helenismo na região, refletindo a intersecção de culturas e a disseminação do judaísmo helenístico. Isso amplia nossa compreensão sobre como os textos bíblicos foram adaptados e preservados em diferentes contextos culturais. Além disso, esses fragmentos contribuem para o campo da crítica textual, que estuda as variações e as evoluções dos textos bíblicos ao longo do tempo. Comparando esses fragmentos com outras versões dos textos bíblicos, os estudiosos podem identificar diferenças e semelhanças, ajudando a reconstruir a história da transmissão do texto e a entender melhor as práticas de escrita e preservação da antiguidade. E isso é crucial para garantir a precisão e a integridade dos textos bíblicos que temos hoje. A descoberta também reforça a autenticidade dos textos bíblicos. Quanto mais antigos os manuscritos que encontramos, mais perto chegamos do texto original. Esses fragmentos de 2.000 anos são uma confirmação de que os textos bíblicos que lemos hoje foram transmitidos de forma precisa ao longo dos milênios. Isso fortalece a confiança dos crentes na fidelidade da Bíblia como a palavra inspirada de Deus. Outra razão pela qual essa descoberta é importante é que ela ilumina a história e a cultura judaica durante o período do Segundo Templo. O esqueleto de criança mumificado e a cesta de 10.500 anos de antiguidade encontrados junto com os fragmentos de pergaminho fornecem um contexto adicional sobre a vida e as práticas das pessoas que viveram naquela região. Estes artefatos ajudam a criar uma imagem mais completa e detalhada da sociedade e da cultura durante os tempos bíblicos. Além disso, a preservação desses fragmentos e artefatos destaca a importância da proteção do patrimônio cultural. A campanha da Autoridade de Antiguidades de Israel para combater o saque e preservar esses tesouros históricos é crucial para garantir que as futuras gerações possam aprender e se beneficiar dessas descobertas. Esta descoberta é um lembrete poderoso de que nossa herança cultural e espiritual é preciosa e deve ser protegida e valorizada. Em resumo, a descoberta dos fragmentos de pergaminho bíblico de 2.000 anos no deserto da Judéia é um marco significativo na arqueologia bíblica. Ela oferece insights valiosos sobre a preservação dos textos bíblicos, a história do judaísmo helenístico e a vida cultural durante o período do Segundo Templo. Essa descoberta não apenas enriquece nosso entendimento da história bíblica, mas também fortalece nossa fé na autenticidade e fidelidade dos textos sagrados. A descoberta dos fragmentos de pergaminho bíblico de 2.000 anos no deserto da Judéia é notável, mas é apenas uma de muitas descobertas significativas que têm impactado o campo da arqueologia bíblica. Vamos explorar outras descobertas semelhantes que também contribuíram para nossa compreensão dos textos bíblicos e da história antiga. Uma das descobertas mais conhecidas e importantes são os manuscritos do Mar Morto, encontrados entre 1947 e 1956 nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Esses manuscritos datam de aproximadamente 2.000 anos e incluem fragmentos de quase todos os livros do Antigo Testamento. Eles são escritos principalmente em hebraico, aramaico e grego e são considerados uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Os manuscritos do Mar Morto forneceram uma riqueza de informações sobre o texto bíblico,
mostrando variações e confirmando a precisão dos textos que temos hoje. Outra descoberta significativa é a Bíblia de Alepo, também conhecida como Códice de Alepo. Este manuscrito, que data do século X, é uma das mais antigas e completas cópias do texto massorético, a versão hebraica tradicional da Bíblia. Embora partes dele tenham sido danificadas ou perdidas ao longo dos anos, o Códice de Alepo continua a ser um recurso vital para os estudiosos que estudam a transmissão do texto bíblico ao longo do tempo. O Códice de Leningrado, o manuscrito completo mais antigo do texto massorético, é outro tesouro valioso. Datado do ano 1008 d.C., ele serve como a base de muitas traduções modernas do Antigo Testamento. A precisão e a integridade deste códice destacam a fidelidade com que o texto bíblico foi preservado e transmitido através dos séculos. No Novo Testamento, a descoberta dos papiros Bodmer, uma coleção de manuscritos antigos encontrados no Egito, trouxe à luz importantes textos dos Evangelhos e de outras partes do Novo Testamento. Esses papiros, datados dos séculos II e III, são críticos para o estudo da crítica textual do Novo Testamento, ajudando a identificar variações e a entender melhor a transmissão do texto cristão primitivo. A Pedra de Tel Dan é outra descoberta relevante. Esta inscrição de pedra, encontrada em 1993 em Tel Dan, no norte de Israel, contém a primeira referência histórica extra-bíblica à Casa de Davi. A inscrição data do século IX a.C. e menciona um rei de Israel da dinastia davídica. Esta descoberta é importante porque fornece uma evidência arqueológica independente da existência do rei Davi e de sua dinastia, confirmando relatos bíblicos. Essas descobertas, juntamente com os fragmentos de pergaminho bíblico de 2000 anos recentemente encontrados, demonstram o impacto contínuo da arqueologia bíblica na nossa compreensão das Escrituras e da história antiga. Cada descoberta oferece novas perspectivas e confirmações sobre a autenticidade dos textos bíblicos e sobre as culturas e sociedades que os produziram e preservaram. A arqueologia bíblica continua a ser um campo dinâmico e emocionante, onde cada nova descoberta tem o potencial de enriquecer nossa compreensão e apreciação da Bíblia e de sua relevância histórica e espiritual. Ao estudar essas descobertas, somos lembrados da importância de preservar e valorizar nosso patrimônio cultural e espiritual. A importância dessa descoberta é imensa, pois oferece evidências tangíveis da transmissão dos textos sagrados, reforçando a autenticidade e a precisão dos textos bíblicos que temos hoje. Comparando essa descoberta com outras importantes, como os manuscritos do Mar Morto, a Bíblia de Alepo e o Códice de Leningrado, podemos ver a continuidade e a fidelidade com que os textos bíblicos foram preservados ao longo dos milênios. Essas descobertas nos mostram como a arqueologia bíblica continua a iluminar nosso entendimento da história e da fé. Cada nova descoberta oferece uma oportunidade de apreciar a rica herança cultural e espiritual da região, e reforça a importância de proteger esses tesouros históricos. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Caifás escreveu em seu leito de morte, quebrando o silêncio e reconhecendo quem foi Jesus. Você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção, e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.